Imagine acordar em um quarto escuro e sombrio, sem nenhuma lembrança de como você chegou lá e descobrir que a única maneira de escapar é conseguir 1 milhão de visualizações em uma transmissão ao vivo em apenas 1 hora ou enfrentar a morte. Esse é o pesadelo de um jovem preso em um bunker misterioso, onde cada movimento, cada erro e até mesmo cada som podem significar a diferença entre a vida e a morte. Prepare-se para mergulhar em uma jornada intensa e angustiante, onde a sobrevivência depende de entreter uma audiência implacável. Vamos começar essa história cheia de tensão e suspense. Seja bem-vindo ao canal dos Filmes Tecnológicos. Tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! Na cena de abertura, vemos um jovem que acorda no meio de uma sala sombria. Ele está completamente alheio ao que está acontecendo, onde ele está e como ele acabou ali. Ele rapidamente se levanta e examina as paredes, esperando encontrar uma saída, mas não há nenhuma. A sala consiste apenas em um banheiro e um chuveiro. O homem começa a bater freneticamente nas paredes, pedindo para ser solto, mas sua voz não é ouvida. Bem, o chuveiro significa que ele está em uma situação melhor do que 90% das pessoas neste mundo. Pouco depois, ele nota um computador ligado mostrando a palavra compartilhar. Então ele começa a inserir diferentes comandos na tentativa de abrir a porta, mas o computador os considera inválidos. Ele pede para ele compartilhar novamente e desta vez o cara confirma. Após isso, o computador começa a gravá-lo. Pensando que alguém está assistindo, ele começa a fazer várias perguntas, mas não recebe respostas. O homem então vai usar o banheiro, mas percebe que não há água e a pia também não está funcionando. Como resultado, ele escreve o comando água, ao qual o computador responde que equivale a 5. Incapaz de entender, ele se deita no chão para esperar. Durante isso, um pum escapa inadvertidamente, o que lhe rende alguns pontos. Esses pontos permitem que ele compre um pouco de água, finalmente saciando sua sede. Depois de lavar o rosto, ele percebe que isso é uma transmissão e que pessoas reais estão assistindo a ele. Pessoas estúpidas, o tipo de pessoa que ama puns. O homem então começa a soltar puns enquanto se move de forma ridícula pela sala, mas isso não lhe rende pontos suficientes para comprar comida. Assim, ele tenta alguns comandos aleatórios e consegue desligar as luzes antes de voltar a dormir. Pouco depois, o computador emite um sinal sonoro, lembrando-o de compartilhar novamente. O homem responde fazendo um discurso sobre a situação atual antes de ir tomar um banho, o que lhe rende alguns pontos. Então, ele rapidamente começa a agir de forma boba novamente. Após coletar os pontos, ele pede um pouco de comida, mas para seu desgosto, ele recebe uma tigela de ração para cães, uma iguaria sarnenta. O homem decide reclamar e tenta devolver, mas seus esforços são inúteis. Sem outra opção, ele começa a comer a comida e até age como um cão para a audiência. Seu ato de entretenimento lhe rende mais alguns pontos, mas ainda não é suficiente para comprar roupas adequadas. Sua primeira tentativa lhe fornece uma roupa íntima feminina, mas apesar disso, ele a usa para desfilar na tela. Após algumas horas, o homem desaba em lágrimas e vai dormir em desespero. No dia seguinte, ele se recompõe e começa a fazer o seu melhor para entreter os espectadores. Ele realiza alguns movimentos de ginástica, danças bobas e pensamentos espontâneos. Logo, ele consegue juntar pontos suficientes para comprar uma camiseta, um colchão e um espelho de banheiro. Com o tempo, os pontos continuam a se acumular, permitindo-lhe comprar mais coisas como roupas, ferramentas de barbear, comida decente e até um pouco de álcool. Mas um dia, ele bebe excessivamente e começa a quebrar o monitor com uma garrafa vazia, fazendo com que seu quarto perca toda a energia. Após isso, o homem tenta arrancar o monitor da parede e também examina a escotilha de comida, mas não encontra uma saída. Em um acesso de raiva, ele soca o monitor, mas acaba machucando sua própria mão. Ele logo tem um colapso nervoso e implora para ser liberado. Ao perder toda a sua energia, ele se desculpa com o computador por seu comportamento irracional, implorando por mais uma chance. O grau de desespero atinge seu limite e o homem se deita no chão, aguardando seu destino. Algum tempo depois, o computador se liga e um homem velho aparece na tela para cumprimentá-lo. Acontece que o homem velho também está vivendo no mesmo tipo de quarto, mas ele tem muito mais coisas
coisas em comparação com o nosso protagonista. Ele explica que às vezes há falhas no sistema, mas uma vez que uma pessoa atinge um certo nível, ela ganha acesso à rede comum. Isso significa que nosso cara agora pode se comunicar com outros prisioneiros como ele. O cara, inicialmente, acredita que o homem velho está trabalhando para os sequestradores desconhecidos, mas este último diz que todos acordaram ali, sem saber como ou porquê. Mas eles têm certeza de que tem algo a ver com aquele brincalhão que gosta de pregar peças. À medida que os dois continuam conversando, descobrimos que o homem velho nunca para de falar. Ele pula de um tópico para outro sem muita reflexão. São suas intermináveis divagações que lhe rendem muitos pontos. No entanto, nosso cara fica irritado com isso. Uma noite, ele acorda com a tosse do homem mais velho e se aproxima do computador para perguntar sobre o bem-estar dele. Durante isso, ele também tenta alguns comandos aleatórios e encontra outros prisioneiros, cada um tendo diferentes números de canal. O número do canal do nosso cara é 14, enquanto o do homem mais velho é 73. Descobrimos que há todos os tipos de conteúdo, como aulas de culinária, tutoriais de maquiagem e assim por diante. Particularmente, nosso cara fixa seu olhar em uma mulher bonita ensinando yoga. À medida que os dias passam, 14 passa a maior parte do seu tempo com 73 conversando, compartilhando refeições e até aprendendo mágica com ele. À noite, o homem velho vai dormir, enquanto 14 se conecta à instrutora de yoga e envia algumas doações para ela. Uma manhã, 14 está trabalhando em sua nova mobília quando 73 vem falar com ele. Segundo o homem velho, eles não podem ficar em um nível, pois os espectadores pararão de amá-los e não pagarão. Portanto, eles precisam crescer e espalhar seu conteúdo. Isso não é verdade. Você tem que continuar fazendo a mesma coisa ou falha. Eles não sabem disso? Atendendo ao conselho dele, 14 tenta novos gêneros. Ele testa comédia stand-up, exercícios, culinária, canto e mágica. Tudo isso traz um novo público, resultando em mais pontos. Ele opta por usar esses pontos para comprar remédio para 73, já que ele está constantemente tossindo. Ao fazer uma compra, 14 comete um erro e acaba assistindo ao quarto de 11, uma mulher que está tomando banho no momento. Ela claramente fica furiosa com uma intrusão tão inaceitável e grita com ele, acusando-o de ser um sequestrador. No entanto, 14 rapidamente esclarece a situação atual, afirmando ser um prisioneiro como ela. Então, está tudo bem ele assistir ela tomar banho, entendeu? Nesse momento, 73 também se junta à conversa e 11 pergunta a OS2 se eles já tentaram escapar. Em resposta, 14 compartilha seu comportamento anterior, que o fez ser punido. A mulher acha que eles ainda devem analisar todas as informações que têm e encontrar uma vulnerabilidade no sistema. No entanto, 73 diz que ela está sendo condescendente e grita com ela antes de sair da conversa. Perplexa, 11 se pergunta por que foram escolhidos, já que é estranho que uma empresa forneça moradia e comida para estranhos aleatórios. 14 responde que ele não era ninguém importante, mas ali ele teve a oportunidade de viver uma vida melhor, porque agora ele importa para alguém. Isso está começando a tocar fundo. Mais tarde, 14 começa um pequeno show com fantoches feitos de meias. Isso diverte os espectadores e ele é recompensado com muitos pontos. A audiência está satisfeita em finalmente vê-lo ir ao estilo completo de Mel Gibson. Uma bela manhã, ele presenteia 11 com uma cortina de chuveiro, mas isso a irrita porque ela não quer ser observada. Nos dias seguintes, 14 entretém a audiência ensinando algumas lições de desenho, mas como ele mesmo é horrível em desenhar, as lições são humorísticas. Ele eventualmente ganha muitos pontos que o exia para comprar mais mobília. No entanto, a mulher não consegue mais suportar sua condição, então sugere que eles iniciem uma revolução. Isso provoca uma discussão acalorada entre os três, pois 14 e 73 estão convencidos de que ali eles tiveram a oportunidade de viver melhor do que antes. Naquela noite, o homem velho começa a tossir mais severamente do que o usual e até se engasga. Além disso, ele repentinamente tem uma convulsão
convulsão e seu corpo fica paralisado, com o rosto pressionado contra o monitor. Percebendo a urgência da situação, 14 apela a todos os assinantes por ajuda, enquanto 11 tenta encontrar um comando útil no computador. No meio deste momento intenso, 11 insere acidentalmente um comando errado e, como consequência, chamas começam a sair das paredes. A dupla assiste impotente enquanto 73 e todo o seu quarto são engolidos pelo fogo, antes que a tela fique cega. Essa tragédia os deixa devastados, então permanecem em silêncio por alguns dias, lamentando sua perda. Uma manhã, 14 fala com 11 e diz para ela não se culpar, pois ela estava apenas fazendo o melhor para ajudar o homem velho. Tudo o que você fez foi comentar que o canal dele estava pegando fogo, ele diz. Você não poderia ter previsto isso. Em uma tentativa de animá-la, ele realiza outro show de fantoches. Após um tempo, a mulher confessa que quer se embebedar e pede a ele para acompanhá-la. Então, eles pedem um pouco de álcool e começam a beber, enquanto relembram suas últimas memórias de liberdade. Em um estado de embriaguez, eles começam a dançar, mesmo que não haja música. Eventualmente, seus momentos tomam um tom romântico e eles usam as mãos para se gratificar enquanto olham um para o outro. E você pode apostar que os pontos começam a cair. No dia seguinte, enquanto os dois conversam, 14 concorda com o antigo plano de 11. Todos os prisioneiros precisam se unir e encontrar uma vulnerabilidade no sistema, já que a morte do homem velho prova que falhas existem. Após isso, ele vai ao vivo e conta à audiência sobre o que aconteceu. Ele aponta as estranhezas no sistema, onde funções desconhecidas às vezes aparecem, e se eles puderem usar essas funções para hackear o bunker, pode ser que ele abra. Não muito tempo depois, a instrutora de yoga 28 entra em contato com 14 e expressa que gostou do discurso dele. Após uma breve conversa, 28 vai dormir, enquanto 14 e 11 começam a verificar os outros canais. Eles ficam felizes que vários prisioneiros estão apoiando-os na busca pelas falhas. Na cena seguinte, 28 inicia sua sessão de yoga. Durante isso, ela fala com 14, dizendo que ele ganhou popularidade porque faz as pessoas sorrirem, o que é incrivelmente valioso. Não tão valioso quanto meu traseiro quando faço a pose da árvore, mas valioso mesmo assim. À medida que a conversa se desenrola, ela o convida para se juntar a ela no yoga, e ele concorda. Mas, momentos depois, 11 intervém e pede que eles voltem ao trabalho em vez de ficarem conversando. Nos dias seguintes, 11 continua a verificar os outros canais para reunir informações sobre as falhas. Eventualmente, ela descobre várias coisas legais, como controlar o sistema de ventilação e até mover as paredes. Essas descobertas fazem com que ela perceba que os quartos estão localizados a diferentes distâncias. Então, ela decide criar um mapa do local e derrubá-lo. Ela compartilha sua ideia com 14, mas ele não fica empolgado como antes. Parece que 28 o fez pensar que a felicidade é muito importante em tudo o que fazem. Ele então diz a ela que algumas pessoas são felizes ali, então não deveriam destruir sua alegria. No entanto, ela o ignora e começa a cortar o cabelo como um sinal de rebelião. Na mesma noite, 28 inicia sua sessão de yoga, mas isso irrita 11. Como resultado, ela confronta a instrutora de yoga, alegando que as transmissões noturnas são rudes, pois impedem os outros de dormir. Uma discussão logo se inicia entre as duas mulheres, e 28 acusa 11 de tratar os outros blogueiros como seus fantoches. Ouvindo a comoção, 14 entra no meio para parar a briga. Nesse ponto, ele começa a ver o ponto de vista de 11 novamente e decide fazer algo a respeito. Ele vai ao vivo e pede a todos os outros blogueiros que lhe enviem um ponto. Aqui ocorre uma falha e seus pontos começam a aumentar rapidamente. Isso enfurece a instrutora de yoga, que o chama de ladrão. A briga se intensifica e 11 faz chover dentro do quarto de 28 em retaliação. Ela insere um comando, o calor da luz, que faz o quarto de 11 pegar fogo. Logo depois, 11 é engolida pelas chamas, assim como 73 antes dela. A tela se apaga. Ao testemunhar isso, 14 cai de joelhos e começa a chorar. Mas então, inexplicavelmente, uma porta se abre atrás dele, revelando um dia ensolarado. Em estado de descrença, ele vai olhar para fora da porta quando
o monitor de repente emite um sinal sonoro. Ele volta para contar AOS outros blogueiros que conseguiram. No entanto, sua felicidade é breve, pois a porta se fecha, prendendo-o novamente. Este roteiro intrigante explora temas profundos e perturbadores sobre a natureza da vigilância e a obsessão com a audiência. Ele destaca a crescente influência das redes sociais e a pressão constante por validação online, refletindo uma sociedade onde a privacidade é sacrificada pelo entretenimento. Além disso, a história traz à tona questões filosóficas sobre liberdade e controle, mostrando como o protagonista se adapta e até encontra momentos de humor e criatividade em meio ao desespero. Ao combinar elementos de suspense psicológico com críticas sociais mordazes, este roteiro oferece uma visão inquietante de um futuro onde a sobrevivência depende da popularidade online. A moral dessa história? Quando a sua vida depende de likes e visualizações, até um pum pode ser sua salvação. Chegamos ao final do recap. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Comente qual recap você gostaria de ver. Obrigado, até a próxima.